E aí, você tem consciência de quem você é? Você tem consciência do que é o amor? Você tem consciência do que é amizade? Você tem consciência do que é ser pai, ser mãe, construir uma família? Será que você tem consciência do que é um sucesso profissional? Do que é uma satisfação financeira? Você tem consciência de um monte de pontinhos? O tema desse episódio aqui é o que é consciência. Falando em episódio, seja bem-vindo a essa série de Vamos Ampliar a Consciência CS Flix, que é para inaugurar a nova fase do streaming CS Flix e que você não pode ficar de fora, tá? A sua inscrição é gratuita, você vai ter conteúdos de muita qualidade, também muito conteúdo gratuito, e se você quiser aprofundar ainda mais, tem vários cursos e várias dinâmicas que você pode utilizar para ampliar ainda mais a sua consciência. Mas afinal, o que é a tal da consciência? E se eu disser para você que, embora seja um tema que está hoje em dia muito na moda, o pessoal falando muito sobre inteligência artificial, e o grande receio, né? Será que a inteligência artificial, os robôs, vão ganhar consciência? Todo mundo fala sobre isso, mas você sabia que não existe comprovação científica da consciência? Você não sabia disso? Embora todos os cientistas, pesquisadores estejam com esse tema, mas não há comprovação científica do que é consciência. Aliás, até comprovação científica do que é a mente também não, porque a comprovação científica é em cima de dinâmicas objetivas. E quando você vai analisar consciência, se você pegar o pessoal que quer comprovar as coisas cientificamente, eles vão associando a consciência com parte do cérebro. Qual é a parte do cérebro que a gente pode colocar como ali a fonte da consciência? Não tem. Não tem, ninguém achou nada disso. Está cheio de neurônios, cheio de conexões, cheio de sinapses, mas não tem um núcleo, não tem um padrão, não tem nada que nós possamos dizer que seja a consciência. Mas, tirando essa dinâmica da comprovação científica, em um outro episódio eu vou falar mais sobre essa limitação da consciência, né? Voltando, afinal, o que é a tal da consciência? Se você pegar, você vai ver o que tem de filósofos que falaram muito de consciência, o que tem de pensadores, o que tem de profissionais. Se pegar o Freud, ele vai falar muito do que é consciente, inconsciente, tem aquilo que você traz, você tem conexão, tem aquilo que está reprimido, que está escondido lá embaixo, e assim vai, né? Muitas dinâmicas. A consciência, ela tem uma quantidade enorme de conceitos. E quando tem muitos conceitos, é porque nenhum deles funciona direito. Porque se um deles funcionasse bem, não precisaria ter tantos. Então, todo mundo sente, todo mundo sabe, mas é extremamente subjetivo, né? Sabia, por exemplo, assim, estava falando de comprovação científica. Do meu jeito, não tem comprovação científica de sonho. Não, Fernando, tem as ondas REM. Não, a onda REM lá, você vai ver quando a pessoa está sonhando, mas comprovar que você sonhou com um cachorro amarelo que corria atrás da sua avó e subiu no telhado e você saiu correndo e tropeçou e de repente você saiu voando. Isso não tem essa comprovação que você sonhou com tudo isso. A questão é que todo mundo sonha, né? Então você sabe do que eu estou falando porque você sonha. Você sabe do que eu estou falando porque você tem noção do que é consciência. Então, se você começar a investigar a consciência, eu posso dizer assim, tem uma dinâmica de conteúdo. Conteúdo são as informações. E mais do que as informações, né? É a sua interpretação. Por exemplo, você tem consciência da decisão que você toma, ou das decisões que você toma? Você sabe até onde essa decisão pode afetar, positiva ou negativamente? Aquela dinâmica que você pensa, por exemplo, sobre cuidar de filho.
Então, eu tenho consciência, Fernando, que eu tenho que oferecer bastante amor e para mim, o melhor para cuidar de um filho é dar a ele tudo que eu não recebi. Esse é um nível de consciência. Opa, já estou a falar aqui de níveis de consciência. Presta atenção que eu vou falar muito sobre isso, tá? E não é só nesse episódio, em vários outros. Essa é a sua forma de ter consciência. Aí você perguntar assim, mas de onde você tirou isso? De onde saiu esse referencial? Amar um filho, cuidar de um filho, é dar a ele aquilo que eu não recebi. Outra pessoa vai dizer assim: amar um filho é dar a ele tudo aquilo que eu recebi. Amar um filho é dar a ele tudo o que ele quer. Amar um filho é 3 pontinhos. Eu lembro que lá, ó, muitos anos lá atrás, teve uma época que era assim: amar é. E aí tinha um monte de frases e desenhinhos, amar é, e aí uma variedade de coisas. Dependendo do seu nível de consciência, você vai, por exemplo, cuidar de um filho de uma certa forma. É claro que aquilo que você vai fazer, pelo seu nível de consciência, é o que é o melhor no seu nível de consciência. Só que eu já cansei de atender famílias que lá dentro do seu nível de consciência fizeram o melhor para os filhos, só que virou uma confusão. Boas intenções estão cheias onde? Lá no inferno, né? Tinha muitas boas intenções, a filosofia, a ideia era interessante, os pensamentos, os sentimentos, as dinâmicas, as justificativas, estavam todas ótimas, só tem um problema, na prática não funcionou. Não funcionou porque eles tinham uma consciência parcial, eles não tinham consciência de uma dinâmica que aquela situação, aquela forma de funcionar, aquele cuidado com os filhos, ao invés de levar para um lugar muito saudável e maravilhoso, para que os pais tivessem um orgulho desses filhos, de repente aquilo foi exatamente para o oposto. E aí, quando eu trabalho com eles, é interessante que aí eu mostro, eu falo assim, mas vocês não perceberam que isso ia levar a isso? Esse caminho segue por aqui? Não, esse caminho vai por ali. Exato, como não tinha consciência do que vai acontecer com esse efeito dominó, isso vai chegar aqui. Não, eu achei que era para lá. Isso é ilusão. Isso não é realidade. E aí as pessoas começam a ter uma percepção da realidade, que eu vivo falando sobre isso, né? Se você tiver consciência que a sua realidade, no fundo, é como você a interpreta, não como ela é, mas é como você a interpreta. E se a sua interpretação não for algo tão saudável, o que vai acontecer é que aquilo que você não enxerga, mas existe, vai aparecer na sua história de vida. Isso é ganhar consciência. Eu vou explicar num outro episódio os vários níveis de consciência para que você consiga compreender melhor. E falando nisso, se você não está inscrito no meu canal aqui, inscreva-se no canal para você poder receber também todos os outros episódios. Se inscreva, gostou? Dá um like, ative o sininho para quando chegar o próximo episódio, porque vem uma série de episódios interessantíssimos. Dentro dessa série, vamos ampliar a consciência. Começamos com essa, que é o que é a consciência. Já que vamos falar tanto de consciência, precisa falar sobre a consciência. E mais, se você ainda não está inscrito, né, lá no CS Flix, que é um grande streaming da consciência sistêmica, então inscreva-se, porque lá você terá uma quantidade de conteúdos gratuitos para você assistir várias e várias vezes, além de ter vários tipos de cursos para aqueles que querem aprofundar e muito essa dinâmica da consciência sistêmica, tá?
Mas voltando, falando da tal da consciência, então, a consciência eu posso dividir em estado e conteúdo. Então, se você pegar estado de consciência, por exemplo, você vai ver isso muito na medicina. Qual é o estado de consciência que esse cliente tem? Ele está em coma, ele está em vigília, ele apagou, não está. Então, desde a inconsciência completa até aquela vigília alerta, tem vários níveis. Então, você vai ver o quanto esse cliente, essa pessoa está consciente. Uma outra forma também de ver a consciência são as informações. Então, aquelas informações que todos nós carregamos. Quanto de consciência você tem, por exemplo, sobre cuidar de filhos? De onde você tirou, como você adquiriu tudo isso e como você reproduz. E mais, como é que você lida com as dinâmicas que acontecem e irão acontecer. Como você vai lidar com várias situações que você não previa, mas dependendo do seu nível de consciência, dependendo dos referenciais que você carrega, dependendo das decisões que você tomar, que também depende do seu nível de consciência, é claro que vão ter resultados positivos, negativos, talvez ambos. Bom, a vida é uma grande experiência, né? Um campo de probabilidades absurdo. Quanto mais consciência você tiver sobre as dinâmicas, melhor será a sua interação com o meio. Não só com o meio lá fora, né? Aqui fora, mas também o meio interno, com você mesmo. Que dependendo do nível de consciência que você tem de si mesmo, você vai ver como cuidar das suas necessidades básicas, daquilo que você realmente precisa. Se você tiver uma consciência do outro, você vai estabelecer uma relação mais saudável, mais doentia, dependendo de como funciona essa dinâmica. E um outro nível de consciência, que são 3 grandes níveis de consciência, é a consciência do mundo lá fora, do sistema, do mundo que você vive. Aí você vai ver os vários sistemas a que você pertence. A sua família, a sua comunidade, ao trabalho, todos esses núcleos, esses grupos de pessoas, de elementos que você participa, da sua sociedade, da sua religião, da sua cultura, tudo isso faz parte das dinâmicas sistêmicas, dividindo nessas 3 dimensões. Mas os níveis de consciência são mais do que isso. Vou fazer uma live específica sobre essa dinâmica, mas isso eu vou falar depois, que não cabe aqui, tá? Então eu vou colocar algo assim, como é que surgiu essa história da consciência? Uma coisa simples, dentro da evolução das espécies. Então, quando começa lá atrás, surge lá o primeiro ser vivo, uma bactéria, ela precisa do quê? Ela precisa de energia. Então, essa bactéria, ela vai pesquisar e andar no meio até achar uma dinâmica que ela suga energia, alguma coisa que a alimente. Então ela precisa ter consciência disso. A hora que chegar lá perto, ela se alimenta, preencher as necessidades básicas que ela tem. Dentro dessa necessidade de se alimentar, de trazer energia, com o passar do tempo, ela vai ganhar várias outras formas ou vários outros níveis de consciência. Ao invés de ficar correndo atrás de alimento para tudo quanto é lado e ver se acerta, de repente ela começa a identificar melhor os locais onde tem alimento ou não, identificar dentro dela se ela está com fome ou não está com fome. Se ela estiver com fome, ela vai ter mais movimentos para a busca. Se não tiver, pode descansar. Conforme ela avança, ela vai começar a identificar, por exemplo, distância. Ali tem um alimento lá longe, aqui tem um alimento mais perto. Então, ela vai captar essas informações e vai começar a se organizar em cima disso. Conforme avança, ela terá também uma representação interior do mundo que a cerca. Então, conforme ela conhece o meio, ela sabe onde existe uma chance maior, por exemplo, de encontrar alimento, de encontrar outros seres, seres que são da mesma espécie, seres que de repente podem ser até predadores, não sei, ela vai começar a identificar o mundo aqui fora. O que ela está fazendo? Ela está ganhando
graus, níveis de consciência cada vez maior. E para isso, então, ela vai se familiarizar com o meio. Então, não necessariamente ela precisa enxergar, mas ela sabe que seguindo por aqui, indo para lá, ali é um local melhor. Nisso, ela começa a desenvolver o quê? Memória. Então, ela vai pegando as informações, vai planejando. Então, sem precisar ver, ela já identificou o meio, a memória está lá. E aí, de repente, vem mais níveis de consciência. De repente, consciência do quê? Do tempo, né? O que é o presente? Então, em cima do que eu já conheço, eu posso, de repente, antecipar ou planejar o futuro. Então, aqui que eu vou fazer, em que momento eu vou fazer? Veja, aqui ela começa a elaborar, ver como é que está o mundo aqui fora, aqui dentro, ver como é que está o mundo aqui fora, como se conecta nisso, como ela vai interagir, o quanto ela vai, dentro da tomada de decisões, ter uma gratificação maior ou menor. Existem dinâmicas, por exemplo, sabendo que existem, eu descubro alimentos, eu posso guardar esses alimentos, eu posso esconder esses alimentos, porque tem outros animais ou outros seres que vão poder consumir essa dinâmica. Eu posso, com o passar do tempo, conforme eu vou aprender a trabalhar em grupo, eu vou desenvolver o quê? Eu vou desenvolver uma dinâmica de empatia, de relacionamento, de trabalho em conjunto. Olha quantas coisas nós vamos desenvolvendo, nós, né, dentro da evolução das espécies, vamos ganhando o quê? Um nível de consciência cada vez maior. Daqui a pouco vem a comunicação, como eu posso expressar ou não as coisas que acontecem comigo, as coisas que eu gostaria de comunicar ao outro, como trabalhar em conjunto. O nível de consciência vai ampliando em cima da evolução das espécies. Aí vai chegar um momento que é claro que não é só em relação à alimentação. Então eu vou ver o quê? Eu vou ver, por exemplo, a minha relação com o mundo aqui fora, o quanto eu vou buscar locais que sejam melhores para mim ou não, a relação que eu tenho com outros seres da mesma espécie, de outra espécie, como nós podemos interagir e ter uma relação que seja benéfica para todos, como eu vou ter uma relação de segurança, de medo, de esconder, de me proteger de predadores. Cada vez mais eu vou evoluir, cada vez mais eu terei uma percepção maior do quem eu sou, do que eu faço, dos recursos que eu tenho, dos recursos que eu preciso desenvolver e dos recursos, não só aqui dentro, mas recursos aqui fora que eu posso utilizar. Eu começo a ter uma dinâmica cada vez maior de evolução, de ampliação da consciência, desses vários mundos e dimensões, tanto a dimensão interna como a dimensão externa, em relação às outras pessoas, aos outros seres, né? Em relação ao mundo em geral, quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu papel, o que eu deveria fazer. É claro que aí já estamos entrando na dinâmica do ser humano, né? Porque nessa evolução progressiva da consciência, chega o ser humano com níveis de consciência que são diferentes. Então, aquela famosa pergunta assim, quem eu sou, para que eu vivo, o que é a vida, o que eu devo fazer, propósito de vida, objetivos, que decisões eu tomo, que decisões eu não tomo, me afasto, me aproximo, saio, busco, me escondo, me protejo, me aventuro. Todas essas dinâmicas têm a ver com uma complexidade cada vez maior da minha consciência, que tem a ver com uma complexidade cada vez maior da relação que eu tenho dentro e fora de mim. E aí o ser humano começa a ganhar um nível de consciência muito grande. Só que eu vou colocar uma outra situação. Você já percebeu que varia muito o nível de consciência de cada ser humano? Porque tem seres humanos que parecem um nível de consciência desse tamanhozinho. Tem outros com nível de consciência bem maiores. E aí vem uma outra situação interessante. Você é único, eu também sou único, tá?
somos indivíduos, né? E estamos sempre em evolução. Assim espero, né? Tem pessoas que estão paradas, tem pessoas que ao invés de evoluir, involuem, né? Vão lá para baixo. E você já viu isso aí, você conhece pessoas assim. Quando nos relacionamos, como comunicamos, quando conversamos com essas pessoas, o que é que nós vemos o tempo todo? Nós vemos o quê? Que somos diferentes e muitas vezes estamos em estágios diferentes de evolução. Por exemplo, se eu pegar uma criança, ela não tem consciência, eu vou pegar uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos de idade, vai atravessar a rua. Ela tem consciência do perigo que é atravessar a rua? Dependendo da criança, não. Mas aí você tem que ficar junto com ela. E você vai protegê-la e trazer essa informação e vai trazer um nível de consciência para quando ela crescer, ela internalizar essa informação para que lá no futuro ela possa atravessar a rua sozinha, com segurança, com cuidado. Mas no começo ela não tinha esse nível de consciência. Vou pegar, eu estou falando dentro de criança, né? Mas isso, conforme ela vai ficando adulta, ela vai ganhar níveis diferentes de consciência se o meio, as pessoas, os adultos que estão perto dela comecem a passar isso, tá? Então, esse meio será favorável ou desfavorável para a evolução da consciência. Você já percebeu que tem pessoas, por exemplo, que estão sempre olhando para o próprio umbigo? Ela passa a vida dela sempre olhando para as necessidades dela e ninguém olha para mim, ninguém percebe o que acontece comigo, ninguém me vê, ninguém me cuida, ninguém me dá carinho, ninguém me dá atenção, ninguém. Não é um jeito de funcionar? Sim, isso é um nível de consciência que essa pessoa tem. Quando você vai conversar com uma outra pessoa, tem coisas que você vê com uma clareza muito grande. Aí você vai falar com a outra pessoa, ela não enxerga. Não enxerga. E aí o que acontece? Então, se não enxerga, aí fica assim. Muitas vezes eu posso ter um nível de consciência que me dá uma capacidade de perceber certas situações que estão ali, mas a outra pessoa, quando olha, não percebe nada disso. Dentro da forma dela olhar, dela interpretar, dela perceber o que está acontecendo ali, a realidade para ela é outra. E muitas vezes, quando eu falo algo, de repente pode até ter um olhar para mim e falar: nossa, mas Fernando, de onde você tirou isso? Como é que você pensa uma coisa dessa? Onde você viu isso? Gente, como? E é interessante que eu vejo a pessoa não está enxergando o problema. E aí o problema sou eu, porque eu estou vendo coisas que ela não enxerga. Às vezes pode ser até que seja verdadeiro, o oposto. Talvez eu esteja enxergando algo que não é verdade. Sou eu que estou vendo aquilo, mas aquilo não é verdade. De repente aquilo foi uma verdade na minha memória, de algum trauma que eu tive, que influencia a minha percepção dessa dinâmica atual do presente. Mas é óbvio que você sabe do que eu falo aqui. Quantas vezes você já teve uma série de, entre aspas, discussões e conversas com amigos, com namorados, namoradas, com marido, com esposa, com filhos, com pai, com mãe, assim por diante, que cada um enxerga de um jeito. Quer ver um exemplo? Imagina no Brasil, em vários países do mundo, começou a existir uma grande polarização na parte política. Então é assim, ou você vota no branco ou no preto, que agora, assim, tudo é tudo polar, né? No alto ou no baixo, no da direita ou da esquerda, e é tudo meio radical, não tem uma coisa assim, é tudo desse jeito. E aí cada um tem os seus argumentos, e os argumentos estão lá. Cada um vai utilizar os seus argumentos, e o pior, eles grudam nesses argumentos, e para eles aquele argumento é a realidade. A realidade para eles. Então, cada um está num nível de realidade. E aí, ver se é possível existir uma comunicação, uma conexão mais adequada entre um e outro. Geralmente, o que eu vi, vejo e com certeza verei, infelizmente,
São vários grupos de WhatsApp de família que se arrebentam e se destroem, que eles começam a discutir uns com os outros lá, isso dentro da própria família, por quê? Eu estou certo, você está errado, eu estou certo e você está errado. Isso aqui você vai descobrir que é o segundo nível de consciência dentro da evolução, mas depois um outro episódio eu explico melhor sobre isso, tá? Então, são dinâmicas que atrapalham demais. Imagina quanto de energia é gasto em dinâmicas de relacionamentos conflitantes, problemáticos aqui. Gasta-se uma energia enorme, e aí eu vou provar que eu estou certo e que você está errado. Não, eu que vou provar que é você que está errado e eu estou certo, e começa a história. Quantas dinâmicas de conflitos de casal você já deve ter visto ou até participado? E aí ficam os dois nessa história, o certo e o errado, o inocente e o culpado, o bom e o ruim. E não sai dessa dinâmica. Isso é o segundo nível de consciência, né? Uma segunda dimensão de consciência que eu vou explicar em outro episódio. Aguarde, tá? Bom, tudo isso para te dizer que a consciência depende muito de cada pessoa, em que nível de consciência cada um está. Eu vou te dizer mais ainda. Dependendo do nível de consciência que você está, você terá uma série de problemas. Pode ter até problemas físicos, doenças, sofrimentos, problemas de várias ordens, que só se resolverão quando você conseguir passar para um outro nível de consciência. Enquanto você estiver aqui, você não vai conseguir enxergar ou perceber ou ter consciência de coisas que nesse nível você não consegue ver de jeito nenhum. Só quando você der um outro salto, isso me lembra muito a história do salto quântico, né? Porque assim, que a consciência também é em saltos, assim. De uma hora para outra você começa a se dar um salto e se enxerga coisas. Vou dar um exemplo. Imagina você morando no primeiro andar de um prédio. Se você olhar pela janela, você vai ter uma visão do meio que vai estar limitado pela altura que você está, que com certeza você vai enxergar mais quem mora no térreo. Mas se você estiver no quinto andar ou no 10º andar, eu vou dizer, a sua percepção do mundo aqui fora é muito diferente. Pode ser que a pessoa que esteja no quinto andar consiga ver coisas que quem está no primeiro e no térreo não enxerguem. Mas aí ele está certo ou está errado? Não é questão de estar certo ou errado. Ele consegue enxergar porque no nível de consciência que ele está, ele consegue perceber, por exemplo, que tem um incêndio ocorrendo num edifício, sei lá, numa empresa ali daquele lugar. Mas quem está lá embaixo não consegue ver, mas ele lá em cima ele consegue. Pode ser que ele consiga ver, por exemplo, se teve um acidente de trânsito em outro local. De repente ele consegue ver que vem uma nuvem de chuva muito forte, mas quem está no térreo no primeiro não enxergam. Todos estão no mesmo endereço, só que cada um está num nível de consciência diferente. Isso me lembra muito, eu adoro ver esses programas aí de sobrevivência, aí põe o pessoal perdido lá no meio da floresta, e normalmente uma técnica que se utiliza muito, que todos eles utilizam, é ir para um lugar mais alto, para eles terem noção de onde eles estão e o que tem ao redor deles, para eles poderem planejar. Ah, o rio está aqui, tem uma cidade ali, tem uma casa aqui, tem recursos melhores ali. Aí ele tem uma noção, então eles sobem numa montanha, numa pedra, sei lá, numa árvore, para ter uma visão maior do todo. O que é isso? Ganhar um nível de consciência do local onde eles estão. E isso vai trazer uma série de benefícios. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, hein? Que nível de consciência você está nesse momento? E se de repente, num outro nível de consciência, você enxergaria coisas que você não enxerga hoje e te libertaria de várias dinâmicas que você carrega e nem sequer tem consciência disso? Que grau de consciência você tem? Que grau de consciência você deveria ter nessa fase de vida? Que grau de consciência você pode chegar a se ampliar cada vez mais? E o que vai acontecer com a sua vida conforme você amplia essa consciência?
Você tem noção de tudo isso? Bom, então bem-vindo a essa série Vamos Ampliar a Consciência, CS Flix. Inscreva-se aí no CS Flix, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, gostou? Põe um like aí e ative o sininho, porque vem uma série de vídeos falando cada vez mais sobre essa dinâmica da consciência, que é o Vamos Ampliar a Consciência. Então, dê o like, inscreva-se nesse canal, inscreva-se no CS Flix e eu te vejo no próximo vídeo. E aí, vamos ampliar a consciência?